boa noite. Eu sou a Ângela da Qualitim. Estamos aqui hoje com o Ivan Gonçalves, especialista na ISO 9001, para falar sobre um tema polêmico. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado, Ângela, e a todos os participantes aí. Bom, Ivan, o nosso encontro já começa com uma percepção um pouco polêmica, né? SGQ desgovernado, gestores ausentes, resultados inexistentes. Por que abordar o papel das lideranças dessa maneira? Sabe, Ângela, a gente tem já uma experiência de praticamente 20 anos aí em gestão da qualidade, trabalhando com diversas empresas, com diversos segmentos, diversos portes. E eu tenho notado que, embora a norma tenha evoluído ao longo desse tempo aí, né, a norma ISO 9001, com a sua abordagem inicialmente falando da parte de padronização, e à medida que ela foi evoluindo nas versões posteriores, abordando o papel da média hierarquia, e agora nessa última versão de 2015, abordando a alta gestão da empresa, embora ela tenha tido essa evolução e tenha com finalidade isso, não é isso que a gente tem observado na prática, né? A velocidade de mudança das lideranças tem sido muito lenta e isso traz uma dificuldade enorme em vários momentos e afetando várias personas, né? Então, desde a parte operacional, como da parte da média gestão e afetando, inclusive, os resultados da organização. Então, quando eu comento que ou faço um comentário falando aí do papel da liderança, dessa falta de comprometimento que sinaliza o título da nossa conversa hoje, é porque ainda o sistema de gestão da qualidade no Brasil ainda se ressente desse tipo de comportamento, né? E isso me deixa preocupado e me chama atenção, né? O que fazer para poder mudar isso? Certo. E essa sua visão expõe a fragilidade dos sistemas de gestão da qualidade, não? E como você pode afirmar isso? Olha só, sistema de gestão da qualidade é muito mais do que um certificado, né, na parede. Infelizmente, ainda várias organizações veem a gestão da qualidade como um diploma da própria empresa com relação à qualidade, mas não consegue alcançar os benefícios que um sistema desse oferece. Então, esses sistemas são frágeis. A gente tem observado aí ao longo das auditorias, agora um pouco mais, de maneira mais intensa, as auditorias remotas, né? O que, de certa maneira, protege o próprio sistema, porque quando você está fazendo uma auditoria presencial, você está vivenciando, né, o ambiente operacional, você está tendo várias sensações ao mesmo tempo, né? Você está ouvindo, você está vendo, enfim. Mas os sistemas têm se mostrado frágeis. Por quê? Porque eles ainda não conseguem extrair todos os benefícios que uma ferramenta de gestão como a ISO 9000 oferece. Então, é muito fácil, durante um processo de auditoria, identificarmos aquelas empresas que buscam a aplicação dos princípios da cultura da gestão da qualidade e daquelas que não fazem isso, daquelas que preenchem formulários, elaboram procedimentos, treinam os colaboradores para responder perguntas meio que padrão de alguns auditores. E isso é ruim para a organização, é ruim para o auditor, é ruim para quem participa de um processo de mudança cultural, como é o intuito de uma norma como essa, né? Certo. E você acha que, diante dessa pandemia, os gestores estão mais envolvidos com a gestão da qualidade, com o sistema da gestão da qualidade ou não? Eu acredito, Ângela, que a pandemia ela não tem um impacto direto na melhor aplicação da gestão da qualidade. Ela tem um efeito direto, claro, sobre a organização no que tange a parte econômica,
E isso pode refletir em um momento secundário na gestão da qualidade, né? Ou seja, vamos imaginar que uma empresa esteja implementando um sistema de gestão da qualidade, ou vá contratar um treinamento ou uma consultoria, e esse momento de pandemia, em função da economia ter sido afetada, pode ser que essa ação não seja implementada. Mas acredito que essa mudança dos envolvidos ainda seja uma mudança muito pequena. A participação dessas pessoas ainda é muito, eu diria, rudimentar em relação ao que a gente esperava que fosse com as mudanças que a norma vem sofrendo ao longo do tempo. E existem, acho que, vários fatores que contribuem para isso, enfim, mas a pandemia não é o principal fator contributivo aí para isso. E quais são esses fatores, Ivan, que você identifica ao longo? Então, olha só, a tua pergunta é boa porque a gente pode identificar ou relacionar fatores por personas, né? Por esses personagens que participam de um processo desse. Vamos começar olhando a parte externa da organização. Então, consultores. Lamentavelmente, hoje, e com o advento aí da tecnologia, da internet e etc., as pessoas passam a ser doutores, né, em determinado assunto. Então, basta fazer uma apresentação no PowerPoint, ter uma boa oratória e você consegue vender um serviço. Mas nem sempre essa competência é aplicada da maneira correta. Então, existem consultores que se limitam a aplicar os princípios da norma, formatar as organizações com relação aos documentos e registros, né, a informação documentada que ela precisa, orientar, fazer os treinamentos direcionados, preparar o roteiro para a recepção de auditores externos e, enfim, montar o esqueleto da norma ISO 9001 e preparar a organização para receber uma auditoria externa. São as auditorias que propõem que o sistema seja implementado em 45 dias, 60 dias, 90 dias. Funciona? Bom, pode até certificar a organização, mas a cultura da gestão da qualidade definitivamente não é implementada. E aí entra a segunda parte, ou o segundo fator externo, os auditores externos ou os organismos de certificação. Muitos deles também ajudam a prostituir todo esse sistema, porque fazem auditoria superficial. Muitas vezes já tive casos de pegar auditorias de transferência em que a gente analisa o relatório do organismo de certificação anterior, completamente frágeis, com falta de embasamento técnico, com falta de conhecimento normativo, com falta de aplicação do que a norma estabelece, dando para a organização uma resposta errônea, passando para a organização uma visão, uma fotografia diferente daquilo que ela efetivamente apresenta. E isso muitas vezes chama atenção, porque imagine você, dona de uma empresa, tem um relatório de um organismo de certificação com 0 não conformidade. Qual é a tua leitura? Poxa, meu sistema está adequado, aderente, estou tranquilo. E aí vem um auditor de um outro organismo de certificação e aponta 7, 8, 9, 10 não conformidades. Aí a pergunta que cabe a você é, poxa, como é que pode? Meu sistema estava bom o ano passado e agora você vem e aponta essa quantidade de não conformidades aqui, você identifica essa quantidade de fragilidades. E isso acontece por quê? Porque essas desk audits que a gente chama, né, auditorias de mesa, muitas vezes o profissional, o auditor é tão preguiçoso que ele venham a mim os documentos. Então, ele não sai da mesa, ele não vai no campo, ele não entrevista as pessoas, ele não verifica a veracidade das informações. A abordagem dele é uma abordagem
é só de papel. Então, isso é um fator também que contribui para sistemas frágeis. Se a gente olhar para dentro da organização, vamos começar pelos colaboradores. Os colaboradores têm que entender desde o princípio que eles fazem parte de um sistema, e eles não estão isolados. Os colaboradores precisam participar, uns mais, outros menos, mas eles precisam entender a finalidade de um sistema, eles precisam olhar uma norma ISO 9001 não como algo imposto pela diretoria, algo que o RD está cobrando, algo que os auditores internos cobram. Ele precisa entender o sistema de gestão como algo que vai ajudar ele no dia a dia e não só preenchimento de papel, né? Então, a falta de comprometimento, que muitas vezes, eu não gosto da palavra culpa, mas muitas vezes essa falta de comprometimento é uma responsabilidade do consultor, quando a empresa implementa esse sistema com uma consultoria, o consultor não passa o conhecimento, não capacita essas pessoas, ou muitas vezes é falta da própria organização, que não envolve esses colaboradores. Outro fator, olhando para dentro da organização, o representante da direção, né? O RD, né? Aquela pessoa que tem a responsabilidade de fazer o sistema acontecer, que tem a responsabilidade de comunicar a alta direção dos resultados do sistema. Então, se a gente olhar na norma lá, é o requisito que fala, o 5.3, que fala, né, dos papéis, responsabilidades e autoridades, e que fala explicitamente do papel do RD, que não é mais obrigatório, né? Se a gente olhar a versão passada da norma, era obrigatório, agora não é mais obrigatório, mas é uma boa prática. A direção precisa ter alguém que ajude ela, não olhe e não faça por ela, mas ajude ela a implementar essa cultura. E muitas vezes o RD também está despreparado, o RD, eu diria, a palavra falsificar informação é um pouco pesada, mas muitas vezes manipula dados e gera evidências para um processo de auditoria que durante a auditoria a gente percebe como inconsistente. Então, e muitas vezes ele, eu diria, o grande responsável por tudo isso, no fundo, é a alta direção. Então, quando a gente fala de sistema de gestão desgovernado, é porque a alta direção não está interessada, na maioria dos casos, ou por medo, ou por insegurança, ou por falta de tempo, ou por falta de planejamento, etc. Ela não está interessada em entender e participar de um processo como esse. E aí eu diria que o principal fator nesse sentido, se a gente olhar para dentro da organização, são gestores descompromissados, descomprometidos ou não comprometidos com isso. Não participam de reuniões, não auxiliam a organização a tratar as não conformidades ou não auxiliam a organização a identificar os principais problemas decorrentes de reclamação de clientes. Tudo isso torna o sistema falacioso, uma mentira. Então, é nesse sentido. Existem várias pessoas, eu sei que a resposta é um pouco longa, mas eu estou procurando fazer um overview, né? Pegando o panorama geral para que você entenda que o processo não é tão simples assim. E entendo também que a própria ISO tem a sua parcela de contribuição, porque ela estabelece uma ferramenta que não fala, muitas vezes, a língua do próprio gestor. Então, sabemos que hoje os gestores têm a língua baseada no cifrão, né? Quer dizer, cada vez mais queremos resposta a curto prazo, retorno sobre investimento, e etc. E a norma ISO, ela passa à margem desse foco principal. Então, não falar a linguagem financeira muitas vezes não atrai ou não envolve a alta direção das empresas. Se a norma, por exemplo, tivesse uma abordagem financeira, tivesse uma abordagem onde ela pudesse cobrar ou exigir uma participação da alta direção no que tange a resultados financeiros, provavelmente eles estariam mais envolvidos. Não, com certeza. É toda uma questão de criação de uma cultura organizacional dentro do sistema da gestão da qualidade, certo? É isso aí. E como é que as empresas, as organizações podem fazer diferente isso?
o que é necessário para aproximar, então, os gestores do sistema de gestão da qualidade, Ivan? Olha, é uma ótima pergunta também, Ângela, porque e não é tão simples a resposta, né? Eu diria que é a pergunta que a própria ISO deve estar se fazendo, enfim, todos aqueles que participam, principalmente os representantes da direção, né? O que eu faço? Eu não tenho apoio da alta direção da minha empresa, ninguém me dá suporte, e etc. O que fazer? Bom, todos podem contribuir um pouquinho, né? A ISO, né, a cada 7 anos, em média, 6, 7 anos, ela é revisada, né? Ela é publicada uma nova versão. Eu acredito que versões que apresentem tendências ou uma abordagem econômico-financeira pode ajudar isso, né? De forma a trazer o gestor mais próximo da sua aplicabilidade. Você imagina eu ter uma norma implementada, um sistema de gestão implementado, né, na minha empresa, mas no fundo a minha empresa não dá resultado econômico. Quer dizer, eu atendo cliente externo, eu atendo cliente interno, eu atendo o governo, eu atendo a sociedade, e a parte interessada acionista não está alcançando os seus objetivos, né? Então, se ela tiver um direcionamento para isso, já é melhor. Segundo, por parte da organização, contratar profissionais qualificados. Seja um consultor, se eu quero implementar um sistema de gestão da qualidade, seja um auditor, se eu quero tensionar, se eu quero pôr à prova o meu sistema de gestão da qualidade. Bons auditores ajudam de maneira exponencial a empresa a melhorar, porque aqueles auditores paternalistas, aqueles auditores parciais, eles, de uma certa maneira, com uma abordagem muito superficial, eles não ajudam a empresa a entender os próprios problemas. Vale lembrar que um processo de auditoria é como se fosse um médico. Olha, eu quero saber como eu estou. E para saber como estou, eu preciso ser examinado. E ao examinar, se o médico me fala assim, ó, você está tudo bem? Então, eu volto para casa tranquilo. E, de repente, eu desenvolvo uma doença e fico surpreso com isso. Então, médicos bons, né, ou auditores bons precisam fazer um exame minucioso e precisam ser transparentes e profissionais e colocar os problemas que estão acontecendo. RDs que efetivamente envolvam as equipes, RDs que efetivamente tragam as pessoas juntos, façam as pessoas entender os benefícios do sistema de gestão da qualidade, capacitem as pessoas. Eu sempre incentivo as empresas a terem grupos de estudo ou grupos de qualidade, formar auditores internos. Muitas vezes o auditor interno pode ser que nem faça uma auditoria, mas só o fato dele entender a metodologia, como ela ajuda, é importante. Então, a capacitação dessas pessoas, o aculturamento da organização é algo que precisa ser falado, que precisa ser discutido, e se isso acontecer, pode ajudar as organizações a trazer mais para próximo a cultura da qualidade. E, por fim, diria, diretores, né, ou a alta direção da empresa, eles precisam estar participando. Muitas vezes você segue alguém pelo exemplo, né, e não por aquilo que ele fala. Fala e não faz, fica complicado. Agora, se você tem um exemplo, a pessoa participa, se interessa, estimula, discute e etc., vai no sentido de aplicar os princípios que a norma propõe, né? Enfim, os vários princípios, isso ajuda a organização a ter um sistema robusto, né? Desde gestão de riscos, que é algo também muito polêmico, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de fazer gestão de riscos, enfim, planejamento de mudanças, são todas inserções nessa última versão da norma que algumas empresas ainda tateiam, né? Não conseguem encontrar o melhor caminho. Ivan, muito obrigada pelos esclarecimentos. Você já falou um pouco da ISO 9001
e como envolver a liderança. Mas o que ela fala sobre o papel da liderança em si? Onde é que a gente pode achar isso dentro da ISO? Então, se a gente for falar tecnicamente, está lá na seção 5, né? Que fala sobre liderança e comprometimento. E ela tem duas abordagens. É interessante porque ela apresenta dois vetores, né, de aplicação. Ela tem uma série de exigências da alta direção para com o sistema de gestão da qualidade, então olhando para dentro da organização, e para com o foco no cliente. Então são as duas grandes, na verdade, os dois grandes pilares da própria ISO, né? Se a gente olhar para dentro da organização, né, olhando a aplicação desses princípios e a aplicação do próprio sistema de gestão da qualidade, o que ele propõe? A melhoria contínua dos processos, né? Então, se a alta direção tem essa preocupação nesse viés inicial aí de liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade, assegurando a eficácia do sistema de gestão da qualidade, e aí a gente, normalmente, eu particularmente costumo perguntar para os diretores se o sistema de gestão da qualidade é eficaz. Normalmente, claro, a via de regra a resposta é sim, e aí eu pergunto na sequência de que maneira ele evidencia a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Aí alguns conseguem evidenciar porque tem indicadores estabelecidos relacionados aos objetivos da qualidade, relacionados à estratégia da organização, e outros não sabem nem o que eu estou falando, que demonstram que estão afastados do entendimento, né, normativo e da aplicação do seu papel com relação ao sistema de gestão da qualidade, provendo recursos, incentivando pessoas a participar. Então, quer dizer, identificando e assegurando lá os objetivos da qualidade, a política da qualidade. Existe uma relação, Angela, muito interessante entre o 4.1, né, que fala sobre o contexto da organização, o direcionamento estratégico, né? A norma não fala planejamento, mas a gente entende como planejamento estratégico. Mas fala do direcionamento estratégico. 4.2 fala ali das partes interessadas, suas necessidades, expectativas. E isso está relacionado ao 6.2, os objetivos da qualidade. No fundo, essa relação 4.1, 4.2, 6.2, os objetivos da qualidade, esse entrelaçamento, ele pode ser formalizado pelo 5.2, né, que fala aí sobre a política da qualidade. Então, sistemas de gestão da qualidade eficazes são aqueles que atendem os objetivos da qualidade. E os objetivos da qualidade precisam necessariamente estar relacionados aos objetivos estratégicos da organização. Quais sejam? Atendimento às necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, quando a gente está perguntando para alguém nesse sentido, né? Tudo olhando ainda o papel da alta direção para com o sistema. A gente está perguntando para alguém como é que o sistema se mostra eficaz. A resposta é simples. Meu sistema é eficaz quando eu consigo atender todas as partes interessadas, inclusive eu mesmo como acionista. Então, e como é que você evidencia isso? Tendo indicadores relacionados aos objetivos estratégicos. Então, quando a gente pergunta para uma alta direção, né, um diretor, se o sistema é eficaz, ele diz que sim. Uma maneira muito fácil dele evidenciar é falar assim: olha, eu vou te mostrar os indicadores relacionados aos meus objetivos estratégicos. Um dos objetivos, obrigatoriamente, deve estar lá como atender as necessidades das partes interessadas, porque o sistema é estruturado para isso, essa ferramenta serve para isso, para atender as partes interessadas. Se a gente olhar para o foco do cliente, né, saindo do olhar dentro da organização, o papel da alta direção, né, liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente, nada mais é do que uma tradução disso, porque a organização precisa trabalhar para atender, para melhorar os processos, com a finalidade de atender as partes interessadas, dentre as quais o cliente externo. Então, pesquisas de satisfação, tratamento de reclamações, então são pontos chaves que a gente busca identificar durante o processo de auditoria. Quando a gente está conversando com a alta direção da empresa, a gente quer saber se ela está envolvida com o sistema. Antigamente, a gente
durante uma auditoria, identificávamos a participação da alta direção, vendo a assinatura dele lá na ata de análise crítica pela direção. Hoje isso é muito, diria, pífio, muito pobre, porque ele pode ter assinado, pode não ter participado, e ele pode ter participado e não prestado atenção, está com outro foco. Então, hoje a gente exige mais. Hoje a gente busca entender se ele conhece os objetivos da qualidade, que é um dos requisitos para ele evidenciar o comprometimento dele com o sistema de gestão da qualidade. Ele precisa saber os objetivos da qualidade, precisa saber, porque os objetivos da qualidade, a norma diz que tem que ser monitorados, precisam ser mensuráveis. Então, ele precisa ter conhecimento de indicadores, ele precisa ter conhecimento do sistema. Então, embora seja uma sessão relativamente curta, 5.1, ela é bem importante, porque ela fala diretamente do papel da alta direção. Perfeito, Ivan, obrigada. E então, para encerrarmos este bate-papo, uma das responsabilidades da alta direção é se responsabilizar por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade, né? E o que é, sob a ótica da ISO, um sistema de gestão da qualidade eficaz? Olha só, então, para encerrar mesmo com chave de ouro, embora eu já tenha comentado isso até parcialmente na resposta anterior. Sistema de gestão eficaz é um sistema que consegue atender todas as partes interessadas. Então, se a gente pensar no passo a passo, eu vou construir um sistema de gestão, eu vou aplicar essa ferramenta chamada ISO 9001 como uma ferramenta de gestão. Primeiro, qual é o intuito dessa ferramenta? Melhorar os meus processos. Então, tem um conceito importante nisso, que os processos precisam ser estruturados. A abordagem da norma ISO 9001 é por processos. Então, eu não consigo ter um sistema de gestão implementado na minha organização se eu não tenho processos claramente definidos, né, mapeados, estruturados, que mostram sua interação, etc. Então, sistema de gestão da qualidade eficaz é um sistema que consegue evidenciar a gestão adequada desses processos, né, a promoção da melhoria contínua nesses processos para atender as partes interessadas. E aí, quando a gente fala em parte interessada, é importantíssimo e é um requisito mandatório da ISO que as partes interessadas sejam identificadas e suas necessidades e expectativas também. Então, uma parte interessada, por conceito, é aquela que afeta a organização, pode ser afetada ou se sentir afetada pela organização. A rigor, a concorrência também é uma parte interessada, porque ela pode afetar a minha organização, por conceito. Mas o que é importante é a gente identificar, ou a organização identificar, quem ela quer atender, quem ela quer ajudar, quem ela quer trazer melhoria. Então, normalmente, cliente externo, acionista, cliente interno, o governo, sociedade, fornecedores, são as partes interessadas principais. E aí, para essas partes, elas têm desejos, têm expectativas, têm necessidades. Essas necessidades precisam ser identificadas. Quando você está fazendo isso lá no 4.2, lá na fase de planejamento ainda, e depois você vai cruzar essas informações com os KPIs, né, com os indicadores, que vão ser estabelecidos no 4.4, dentro dos processos, e vão ser verificados lá no 9.1, eu consigo te dizer que um sistema de gestão da qualidade é eficaz quando eu, através dos meus resultados, através dos meus indicadores, eu consigo comprovar, evidenciar que aquelas necessidades daquelas partes interessadas que eu determinei como necessárias para o meu sistema de gestão da qualidade estão sendo atendidas. Perfeito, fechou com chave de ouro. Então, Ivan, eu gostaria de agradecer a sua participação e seus esclarecimentos e sobre o papel da alta direção no sistema de gestão da qualidade das organizações. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês da Qualitim e a você, Ângela, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da parte cultural, né, da parte dos princípios da gestão. Obrigado a todos aí. Muito obrigada.